Eu queria ler um texto com você, está lá no livro de João, capítulo 10, um texto muito conhecido, tá bom? Eu queria ler com você, versículo 1. O texto diz assim: em verdade eu vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de uma outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas aquelas que lhe pertencem, significa então que às vezes existem ovelhas dentro do aprisco do Senhor que não lhe pertencem. Ele vai adiante delas, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão o estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de uma forma proverbial, mas eles não entenderam o significado daquilo que ele estava falando. Sendo assim, Jesus disse de novo, segunda vez: em verdade eu asseguro a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram sua voz. Eu sou a porta, I am the door, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Querido, o tema da nossa mensagem hoje é: qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que eu tenho decidido ouvir? Qual é a voz que você tem decidido ouvir nos tempos de crise? Jesus disse o seguinte: olha só, aquelas ovelhas que são minhas, aquelas que pertencem a mim, essas ovelhas, elas têm o cuidado de ouvirem minha voz e serem guiadas pelo que a minha voz diz. Sabe, querido, deixa eu te falar algo. Desde o primeiro instante da criação, quando se abre a cortina da criação e Deus vai começar a fazer a primeira coisa, querido, sabe, ouve sua voz. E a Bíblia disse assim, e disse Deus. A primeira coisa que a criação ouviu foi a voz de Deus, e em cima da voz de Deus tudo começou a se reorganizar. A questão, querido, é que nesses dias de crise, e deixa eu te falar, querido, essa não é a primeira crise que a sua geração vive, e não será a última. Talvez crises muito piores, políticas ou financeiras ou emocionais, virão. A questão é que voz eu decido ouvir quando a crise começa. Querido, deixa eu te falar algo, querido. Jesus, ele está chamando atenção, falando o seguinte: olha, ovelhas minhas, não ouçam o que os ladrões ou os assaltantes estão falando. Eles querem roubar sua atenção. Ouçam só a minha voz. Ouçam só a minha voz. Escutem só a minha voz. Quando eu e você como igreja desviarmos a atenção dos nossos ouvidos, do nosso coração, de ouvir a voz do Senhor, o que Ele diz a respeito, ficaremos perturbados, desesperados. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que chove para o pobre, chove para o rico, que faz sol para o pobre e faz sol para o rico, que faz sol para o justo e faz sol para o injusto. Sabe o que isso está falando? Que a crise, querido, vem para todo mundo. A crise no casamento, a crise emocional, a crise financeira, a crise política, as doenças, as enfermidades, elas vêm para todo mundo. A questão é, diante da crise, qual é a voz que eu e você decidimos ouvir?
Você sabe por quê? Querido, deixa eu te falar, no meu dia a dia, quando eu encontro com pessoas, você não pode abraçar, não pode pegar na mão, a gente mesmo assim encontra com muita gente. E é engraçado esse meio que lá na Bíblia fala, né, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Esse é o tempo de não abraçar, está escrito na Bíblia, tá vendo? Né? Então, querido, quando a gente encontra com muitas pessoas me procuram e às vezes falam assim, Wesley, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus fala a respeito disso que está acontecendo? E o meu parecer é sempre o parecer bíblico. E eu respondo, olha, a Bíblia fala que isso aconteceria, que seria assim, que seria assim, que seria desse jeito. Agora deixa eu te contar algo. Muitos querem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é suave, a voz de Deus é boa. Muitos querem saber o que Deus diz a respeito, mas preste atenção. Muitas pessoas, queridos, estão dentro das igrejas. Muitas pessoas querem saber o parecer de Deus em relação às crises, porém elas querem ouvir Deus para serem conduzidas por Ele, querem apenas ouvir a opinião de Deus. Não é porque alguém, querido, está dentro da igreja ouvindo aquilo que a Escritura diz, que ela se deixa guiar pelo que a Escritura está dizendo. Mas Jesus disse, olha, as minhas ovelhas, as que me pertencem, elas ouvem a minha voz, e eu as guio para fora, e eu as guio para dentro de novo. Então, querido, não é o fato de eu estar numa igreja, não é o fato de eu estar ouvindo a palavra de Deus, nem o fato de eu conhecer a palavra de Deus, que mostra que estou sendo conduzido ou guiado por ela. Que voz tem guiado o seu casamento? Que voz tem guiado as suas finanças? Que voz tem guiado o seu coração? Que voz tem guiado as suas decisões? Querido, existe um avivamento no livro de Atos. Uau, que avivamento massa! E eu quero identificar aquele avivamento de Atos com aquilo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Querido, a sombra de Pedro curava, velho. Pedro passava e a sombra dele, querido, eles colocavam pessoas doentes na rua. E a hora que Pedro, depois que Jesus subiu para o céu e a igreja começou a fazer milagres, Pedro passava com a sua sombra e as pessoas eram curadas. Você já tentou imaginar isso? A sombra de uma pessoa? Querido, nem a sombra de Jesus. Por isso Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Filipe estava pregando num lugar, de repente Deus transportou ele para uma outra cidade. Falou, vai pregar em outra cidade. Querido, pensa para você ver que avivamento doido. Num só dia mais de 3.000 almas se convertem. Que avivamento violento. E os apóstolos começam a ser presos. A igreja é dispersa, um pouco para cá, um pouco para lá, todo mundo disperso, todo mundo fica quieto, trancado dentro das suas casas, com medo do Império Romano, com medo de Paulo, todo mundo fica trancado nas suas casas. Sabe, querido, que eu entendo que Deus estava fazendo? Ele estava parando o avivamento. Ele falou, eu vou parar isso, por quê? Porque eu preciso realinhar o coração dos meus servos. Eu preciso realinhar. Não é que o avivamento não vem de Deus, não é que o poder não vem de Deus, mas, querido, estava desalinhando o foco que era Jesus. O foco já não era mais Jesus. O foco já não era mais Ele. E todo avivamento sem Ele, querido, ele vai parar. Não importa se as paredes estão enegrecidas, se temos jogo de luzes, não importa se as pessoas estão lotadas dentro das igrejas, não importa se temos recursos, querido, Jesus vai parar o avivamento. Alinhar o coração daqueles que estão à frente. Se preciso for, Ele vai prender alguns apóstolos. Ele coloca a mão no peito e para que as coisas novamente encaixem-se nos lugares. Jesus pegou um pregador top da época, que estava no meio de um monte de gente, que ele estava num culto assim, um worship violento, Filipe.
E ele tirou Filipe do meio daquele palco, ele tirou Filipe do meio daquele tanto de gente e levou ele lá para o deserto, sozinho, para pregar para uma pessoa. Você está entendendo, querido, que talvez Deus, querido, não foi o diabo que enviou a crise, porque o diabo não tem poder de enviar a crise. No livro de Isaías, Deus disse: sou eu que envio o bem, sou eu que envio o mal. E ele pegou um cara que estava lá em cima dos púlpitos e falou: vai pregar no deserto para uma pessoa. O que ele estava fazendo? Deixa eu realinhar a minha igreja. Deus vai tirar muita gente dos púlpitos. Deus vai tirar muita gente dos lugares que elas chegaram e vai falar: volta para casa, meu filho. Vai orar de novo para o inferno. Vai colocar a mão nas pessoas. Vai orar por elas. Volte-se a sujeitar às suas autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Ele faz isso. Ele é Deus e Ele não tem que dar explicação para ninguém. Cara, o que eu acho mais massa em Deus é que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não tem que dar explicação para ninguém. Ele não tem que falar: eu fiz, não fiz. Ele só faz e pronto, e a gente se alinha. As minhas ovelhas que me pertencem, elas ouvem a minha voz, eu vou adiante delas e elas vão atrás de mim. Deixa eu ler um texto com você em 1 Samuel, capítulo 28. Eu vou abrir aqui. Eu quero falar de um camarada que deixou de ouvir a voz de Deus. Versículo 3. Samuel já havia morrido, já tinha um tempo. Todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e haviam sepultado ele na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes os filisteus se juntaram e vieram a acampar-se em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia o seu acampamento em Giboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, ele sentiu um profundo pavor. Presta atenção, ele sentiu um profundo pavor. Ele ficou assustado com o que estava acontecendo. Um inimigo estava vindo contra ele. E temeu muito, presta atenção, por sua vida e por seu futuro. Estamos vivendo um tempo da nação brasileira que as pessoas estão temendo pelas suas vidas. E elas estão com medo do seu futuro, porque você dorme num Brasil e acorda em outro. É um tempo, querido, que o rico e o pobre está igual. Nivelou tudo, não importa se o cara tem dinheiro, se o cara tem casa, se o cara tem carro, não importa, agora ficou todo mundo igual. E as pessoas estão com medo do seu futuro. Assim também aconteceu com Saul, querido, mas ele começou o ministério dele, ele começou o chamado dele ouvindo a Deus. Versículo 6: buscou depressa consultar o Senhor, mas o Senhor não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio de Urim, nem mesmo diante os profetas. Ele sabia que tinha que ter uma direção espiritual. A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor, porém ele já tinha desobedecido, ele já tinha parado de ouvir, ele já não tinha mais um sacerdote que lhe ensinava, já não tinha mais um profeta que lhe apontava o dedo, era ele sozinho. Deixa eu te dizer algo, você que por um acaso fala assim: não, ninguém manda na minha vida não, quem manda no meu nariz sou eu, não preciso de líderes, não preciso de pastores, não preciso de igreja. Querido, preste atenção num detalhe: nós precisamos de um sacerdote sobre a nossa vida, precisamos de um profeta, querido, sobre as nossas vidas, alguém que nos seja mentor, alguém que nos diga quando estamos errados. Davi, querido, ele não foi só o rei segundo o coração de Deus, ele foi alguém que ouvia o sacerdote. Ele tinha o profeta Natan que falava que ele estava errado, ele tinha o sacerdote que dava direção para ele, por isso ele venceu. Ele não venceu só porque ele era bom para matar gigante, ele tinha alguém lhe dando direções.
ele buscou a voz do Senhor, mas Deus não falou nem por sonho, nem por profeta, nem por Urim, nem por nada. Agora deixa eu te dizer algo. Talvez você possa dizer: mas Deus já tinha falado que eu não ia falar com ele. Querido, fora o diabo, eu não conheço nenhuma outra situação que um homem se arrependeu aos pés do Senhor de todo o coração, que Deus não tenha ouvido, perdoado e mudado a história dele. Mas em Saul não houve quebrantamento, não houve arrependimento, não houve mudança. Ele só queria ouvir a voz de Deus porque estava com medo pela sua própria vida e por seu futuro. Ele só queria saber se ele ia morrer ou não. Ele não queria um direcionamento para a sua vida, para o seu coração, para a sua eternidade. Nesse momento o mundo inteiro quer ouvir a voz de Deus, mas não significa que eles serão guiados e conduzidos. Só querem porque estão com medo do seu futuro. Versículo 7. Desesperado. Quantas pessoas estão desesperadas no mundo hoje? Saul ordenou aos seus serviçais: procurem uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: existe uma necromante em Endor. Sabe, querido, eu não vou ler todo o texto com você, mas desde o capítulo 9 até o capítulo 28 de 1 Samuel, Saul começou a fazer algumas coisas. Presta atenção. A primeira coisa, querido, que ele fez foi começar a desobedecer a voz do sacerdote, a voz do profeta Samuel. Ele recebeu uma direção. Temendo que o povo o deixasse, ele seguiu a própria voz do seu coração. Sabe, querido, quando nós começamos a fazer coisas sem a direção de pessoas que estão orando por nós, intercedendo por nós, pagando um preço por nós, querido, ninguém cai de uma vez, ninguém cai. Nossa, ali o cara tinha $1 milhão, amanhã o cara está pobre. Isso não acontece. O cara veio fazendo, querido, pequenos saques. Hoje eu pego 100 mil, jogo fora, amanhã 100 mil, amanhã 50 mil, amanhã 30 mil, amanhã 40 mil, e não investe. De repente, a hora que ele vai passar o cartão de crédito, querido, acabou o crédito. Aí realmente ele está pobre. Ninguém cai de uma vez, ninguém é derrubado ou destruído de uma vez. Ele começou deixando de ouvir o sacerdote e o profeta. Ele começou a afastar de perto dele. Ele começou a colocar para longe dele, querido, talvez a única pessoa que poderia colocar o dedo na cara dele e falar: você está errado, você está indo para um caminho errado, saia desse caminho, se volte ao Senhor. Como diz no livro de Oséias: tornemo-nos, voltemos ao Senhor, porque Ele há de nos perdoar, há de curar as nossas feridas, Ele há de nos restaurar. Então, querido, não importa se eu estou indo no caminho errado, a questão é que eu posso voltar. Isso é ser convertido. Você está indo numa direção e se converte, você volta para trás. Não importa quão longe você foi, quão profundo você foi, quão distante você foi. A Bíblia diz, querido, que nós vamos um dia conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Não importa se você foi muito fundo, o amor é profundo. Não importa se você foi distante, o amor vai distante. Não importa o quanto você se distanciou de Deus ou da igreja, querido, Ele tem poder para te trazer. Ele tem poder para te trazer. Mas Saul não se arrependeu, ele não se quebrantou. Ele começou a afastar o sacerdote e o profeta que representava a voz de Deus. Agora, só que ele ainda tinha um amigo. Sabe quem era o amigo? Que ainda representava a voz de Deus para ele? Davi. A Bíblia fala que ele se afeiçoou a Davi, ouvia as canções de Davi. Ele acalmava os espíritos malignos saíam. Mas sabe o que ele fez? Ele também afastou Davi de perto dele, porque ele estava com medo de que Davi tomasse o seu lugar.
E porque ele estava com medo que Davi tomasse o seu lugar, ele tentou matar Davi várias vezes. Então, querido, de pouquinho em pouquinho ele foi afastando aqueles que traziam a voz de Deus para ele. Ah, beleza, não está ouvindo o sacerdote, o profeta, porque não está na igreja, beleza, mas ainda tem pessoas, querido, no seu dia a dia, no seu corriqueiro, no seu trabalho, e às vezes até dessas pessoas você fala: não quero saber de crente, não quero saber mais de crente, quero saber de igreja, então eu não quero mais amizade com essas pessoas, querido. E sabe, de repente, devagarzinho, eu vou me distanciando de tudo aquilo que representa a voz de Deus. Então ele tenta matar o sacerdote. E depois você vai perceber, querido, que depois que Samuel morre, porque agora, querido, Davi é protegido pelos sacerdotes, ele manda matar todos os sacerdotes. Depois você lê o texto, querido, de pouquinho em pouquinho ele foi matando, destruindo toda a referência que ele tinha de Deus, de ouvir a voz. Só que na hora que ele se viu em desespero, na hora que ele estava desesperado, com profundo pavor, com medo da sua vida e com medo do seu futuro, você sabe a primeira coisa que ele pensou? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não sei quanto a você, seus amigos na escola, no trabalho, sabem que você é crente, eles devem ter te perguntado: cara, isso aí está na Bíblia? Cara, o que será agora? O que Deus está fazendo? Isso é um apocalipse? Todo mundo quer ouvir a voz de Deus, todo mundo quer saber o que é, mas não porque querem se converter ao Senhor, é porque estão apavorados. Não afaste de perto de você as pessoas que representam a voz de Deus. Não afaste, não afaste. Agora deixa eu te falar algo, querido. Se hoje Deus decidir ficar calado e ficar 90 dias sem falar com você, o que você faz? Ai, pastor, eu já busquei, já fui na igreja, já fiz jejum, já fiz campanha, já fui para o monte, eu já fiz um monte de coisa. Deus não fala comigo, e agora o que eu faço? Deixa eu te ensinar algo: não faça nada. Nada. Bom, se Deus não falou nada, então não é para eu fazer nada. E presta atenção, lembre-se da última palavra que Ele te falou, e faça aquilo que a última palavra te falou. Porque Deus, querido, Ele não só trata de nós quando Ele libera uma palavra profética. Ele não só trata de nós, querido, quando eu estou lendo a Bíblia. Ele trata de mim e de você também quando se cala. Você quer conhecer o coração de alguém? Fique calado. Você quer conhecer o coração de amigos seus? Fique calado por um tempo. Fica lá um mês, um amigo seu, que você conversa todo dia, está conversando com ele todo dia no WhatsApp, de repente ele manda bom dia para você, você manda um joinha. Aí ele te pergunta: cara, aconteceu isso, avião caiu, não sei o que. Aí você fala assim: Pai do Senhor. Cara, com uma semana, aquele que é amigo de verdade, ele vai mandar uma mensagem: cara, tá tudo bem? Aquele que estava do seu lado, que parecia amigo, quando você parar de conversar com ele, querido, o oportunista, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a falar para as pessoas do vínculo de amizade de vocês, vai começar a falar mal de você, vai fazer com que você descubra o coração dos seus amigos. Por isso que às vezes Deus fica em silêncio, porque, querido, na hora da crise, preste atenção, quem que você procura na hora da crise? O que você faz? Que voz você decide ouvir na hora da crise? Na hora que Deus se cala, o que você faz? Você vai procurar auxílio nos seus amigos, nos seus colegas? Ai, Deus não está falando, então eu vou ver o que o Google fala a respeito. Aí vai lá e digita no Google: como ouvir a voz de Deus. Sabe, querido, na hora que Deus não fala com você, o que você procura? Você vai nos signos, você procura seus amigos,
Você vai ver Netflix para ver se sente uma emoção. Porque às vezes, querido, eu não consigo sentir emoção lendo a Bíblia, mas às vezes eu vejo um filme legal e eu choro, querido. Às vezes as coisas nos emocionam mais do que ler essa palavra que é viva e eficaz. Porque, querido, esse livro me emociona mais do que qualquer coisa, querido, que você ouve na hora da crise. Salmos 32 diz: em tempos de crise e tribulação, os teus santos orarão a ti, e tu os ouvirás e os livrarás. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nenhuma praga, nenhuma peste chegará à sua tenda. Eu me agradei dele, por isso eu o livrarei. Talvez Deus não livre você, querido, de cair na fornalha, mas Ele tem poder de te livrar também na fornalha. Mas isso é para as ovelhas que ouvem sua voz e se deixam conduzir por sua voz. Eu não ouvi a Deus. O que você procura? Você vai falar mal de Deus porque Ele ficou em silêncio 1 mês, 2 meses? Tá vendo? Eu fui para a igreja, minha vida piorou. Perdi meu carro, minha namorada me deixou, meu marido me largou, meu marido só briga comigo, perdi o emprego. E Deus ainda não fala comigo. O que você faz em tempos de crise? Abraão ficou algum tempo sem ouvir a voz de Deus, pelo menos biblicamente. Ele ouviu, Deus falou assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus demorou um tempão, querido. Pode ser que em algum momento Abraão olhou para um lado e falou assim: Deus, o senhor falou um negócio lá, mas já tem um tempão que o senhor não fala de novo, eu mudo de direção. E Deus ficou calado. E ele lembrou do que Deus tinha falado: pode continuar indo. E sabe o que Abraão fez? Continuou andando, continuou indo. Todas as vezes que eu decido ouvir outra voz, querido, eu sei, somos humanos e Deus quer restaurar a nossa humanidade. Eu não estou falando aqui como um ser espiritual, eu não sou anjo. Eu como, eu sinto, eu bebo, eu durmo. Não é isso. A questão, querido, que as leis que governam o Filho de Deus, as ovelhas de Cristo, as leis são de um outro reino. Não me importa, querido, o que a política diz. Não me importa o que as finanças estão dizendo. Não me importa o que o Ministério da Saúde está dizendo. Deixa eu te falar uma coisa: importa o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Querido, se por um acaso chegar uma notícia assim: amanhã vai explodir uma bomba atômica, e agora? Tudo bem. Agora você não vai me ver dando tiro na cabeça de um, matando o outro, assaltando um supermercado, só porque eu descobri que amanhã vai cair uma bomba atômica. A Bíblia diz que o Senhor conservará em paz. Isaías 26:3. O Senhor conservará em paz todo aquele cuja mente e o propósito estão firmes nele, porque confia nele. O Senhor te conservará em paz. A Bíblia diz no Novo Testamento: essa paz que excede ao entendimento humano. Todo mundo olha para você e fala assim: cara, você não vai desesperar, você não vai fazer nada, você não vai tomar nenhuma medida, você não vai tomar nenhuma provisão. E você consegue olhar e falar assim: cara, a minha vida está no controle de um Deus que é muito maior e muito mais poderoso do que eu. Há muitos anos eu coloco sempre nas minhas pregações uma coisa, eu quero dizer para você, caminhando para o final: todo homem
E toda mulher que tem um propósito, enquanto ela permanece fiel a esse propósito, ela ou ele são imortais até que cumpram aquilo para o qual foram chamados. Não existe nada na terra que tenha o poder, querido, de parar você, desde que você continue crendo, amando, seguindo, servindo, crendo e confiando no Senhor. Romanos capítulo 8 diz que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir têm poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. Não há nada que tenha poder de parar a igreja. A igreja precisa se encher do Espírito Santo, ela precisa estar ousada, sem medo, corajosa. Porque nesse momento Deus escolheu a igreja para brilhar. Você sabe, querido, por que uma das razões pelas quais Davi venceu Golias? Golias ficou 40 dias, quarentena, 40 dias falando: cadê um homem que acabe comigo? Eu quero um homem que resolva esse problema. E todos ficaram morrendo de medo. Davi estava lá, no campo, de foninho no ouvido, ouvindo só a voz de Deus e cantando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele chega naquele lugar, querido, a voz que dominava e governava ele era a voz do Senhor. Então naquela hora que ele chega e vê aquela situação, com certeza ele deve ter pensado, falou: cara, quem é esse incircunciso? Que notícia ruim é essa? Para achar que pode ir contra o exército de Deus. Eu vou dar uma porrada nesse cara, velho. Eu vou acabar com a raça dele. Quem que eu procuro? Quem que tem que me liberar para me ir lá? O rei. Procure o rei. Procurou o rei falou: cara, você é muito novo. Não, mas eu quero ir mesmo assim. Querido, eu não sei se você conhece, mas todo baixinho é encrenqueiro, né? Todo baixinho, cara, vocês acham que vai dominar o mundo, né? O pico e o cedro. Todo baixinho é encrenqueiro. Davi deve ter, querido, botado. Você entendeu? Não, eu vou lá. Saul, não, põe essa armadura. Não, com essas armas aí eu não sei brigar. O que você vai fazer? Fica tranquilo. Daqui a pouco a gente traz a cabeça do valente que está lá. E querido, quando ele se apresenta, Golias começou a falar na cabeça dele. Querido, quando o cara é encrenqueiro igual Davi, a hora que Golias começou a falar, porque Golias, querido, ele venceu Israel por 40 dias sem uma flecha, ele venceu só com palavras. Só que a hora que ele começou a falar com Davi, e está ali falando, Davi falou: ô, só um minutinho, agora eu vou falar, me escuta aí só um pouquinho. Até de tarde eu peguei sua cabeça e dei para os urubu. Aí o cara grilou: como é que deixa eu te falar um negócio, você vem achando que eu sou um cachorro, mas eu vou jogar uma pedra na sua cabeça e você vai ver como é que funciona. Querido, ele infugou tanto Golias que Golias esqueceu das suas habilidades. Um cara que foi treinado para matar ficou com medo de um menino de 15, 16 anos. Eu vou te pegar, então eu vou te pegar. É igual você ver um cara de 40 anos brigando com uma criança de 12. Cara, com uma criança de 12 você não briga, você fala: dá licença, velho. Tá entendendo? Agora Davi está falando: tem uma voz que me governa e eu vou falar que essa voz me governa. Cala a sua boca. Querida, agora tenta imaginar a cabeça dos filisteus, não de Golias, dos filisteus. Tenta imaginar a cabeça dos filisteus. Cara, se o mais pequenininho deles, se o mais novinho deles, que nem poderia estar aqui, o mais cutuquinho deles, é chefe de gangue. Cara, se o mais pequenininho deles acabou com o cara mais violento nosso, deixa eu te falar, velho, nós vamos vazar daqui. Porque na hora que Davi vence, querido, você acha que Davi foi atrás dos filisteus? Lógico que não. Quem foi o exército.
Agora, se esse cara aqui é chefe de gangue do povo de Israel, um cara desse tamanhozinho, faz esse estrago violento que fez, quem dirá o cara treinado? Vamos vazar, velho, vamos embora. Porque não importa a idade, se nós conhecemos o potencial de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, se conhecemos. Coríntios, não sabeis vós que vocês são templos do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e que aquele que destruir o templo será destruído, se eu sei quem habita em mim, se eu sei quem me guia. Eva escutou a voz errada e deu problema. Ela deixou de ouvir a voz do marido, ela deixou de ouvir a voz de Deus, perdeu o jardim. Sansão deixou de ouvir seus pais, deixou de ouvir a voz de Deus, perdeu a força. Igreja do Senhor, eu estou chamando você, volte a ouvir a voz de Deus. E se Ele não disser nada, fique quieto, calado, não faça nada e não fale nada. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a ouvir a voz do Senhor.